Propagação vegetativa. A propagação vegetativa ou reprodução vegetativa é o desenvolvimento de uma planta por meios assexuados. Este processo consiste em estimular o crescimento e desenvolvimento de fragmentos de uma planta, formando assim um clone da planta matriz. Sendo que as plantas com características favoráveis ao ambiente produzem-se facilmente, o que seria uma das grandes vantagens para os produtores clonar. E uma das desvantagens é que este processo não permite a variação genética, sendo que os indivíduos são clones da planta-mãe. E agora a gente vai dar alguns exemplos de propagação vegetativa. Fala galera, hoje eu vou estar ensinando aqui vocês a como fazer a enxertia por borbulha, que nada mais é do que retirar o gomo de uma planta doadora e encaixar na casca de uma planta receptora, que seria o porta-enxerto. A gente vai tirar apenas o gomo e fazer um corte na forma de T na casca do porta-enxerto, de forma que encaixe perfeitamente os tecidos da planta com o gomo da planta doadora. Após isso a gente vai vedar de forma que o gomo, o enxerto não resseque facilmente, e para que assim possa surgir um novo ramo nessa planta. Enxertia por incisão. Este processo consiste em soldar um pedaço de um ramo, gafo, em outro vegetal denominado cavala, de maneira que permita o seu desenvolvimento. Para o sucesso da enxertia, é importante que a região cambial do gafo seja fixada em contato íntimo com a do cavalo, possibilitando assim a condução da seiva elaborada pelo floema e o desenvolvimento de novos tecidos pelo câmbio. Localizado entre o xilema e o floema, o câmbio é responsável pela formação de novos tecidos. Neste caso, vamos dar um exemplo de inserção do gafo de um limão em um cavalo porta-enxerto de limeira. Falando agora sobre a produção assexuada, a reprodução no caso, vamos falar sobre o método enxertia por incisão. No caso aqui vamos precisar dessa espécie de limão, que vai ser o enxerto, e também da espécie B, que vai ser o porta-enxerto, essa espécie de lima. Já foi feita a incisão tanto no enxerto A como no enxerto B. E o que vai acontecer? A gente vai fixar o enxerto A no enxerto B. Para que isso? Para que haja futuramente a união dos tecidos e que elas possam compartilhar água, nutrientes, para que a espécie A venha a se reproduzir. E assim, o que é que vai acontecer? De forma positiva, podemos dizer, a espécie A ela terá uma nova resistência. Então esse é o método de reprodução de enxertia por incisão. Estaquia. A estaquia é um método comumente usado para propagar diversas espécies vegetais, que consiste em propiciar ou estimular o enraizamento de porções, estacas, de caules e ramos ou de folhas. Bom dia! Hoje nós falaremos sobre o método de estaquia. Eu trouxe um pequeno exemplo aqui para vocês de como mostrar como é que funciona esse método, né? Mas daí, antes de começar de mostrar esse exemplo que eu trouxe na prática, eu queria falar um pouquinho na teoria como é que funciona esse método. Geralmente se utiliza o caule de uma planta, eu vou dar um exemplo para vocês, é de cana-de-açúcar ou até mesmo mandioca, que geralmente é o que é mais utilizado nesse método, né? Assim, o que eu mais conheço, pelo meu conhecimento. Mas de certa forma você pega essa parte do caule, você pega o substrato, o canto que você quer plantar, e você planta, finca, né, nesse local, e daí vai dar origem a um clone. E na prática eu queria mostrar para vocês rapidamente como é que funciona isso. Eu trouxe aqui meu vasinho com substrato, né?
trouxe uma pequena estaca, né, de cana de açúcar, né, que eu vou fazer. Aí você finca ela simplesmente no seu substrato, né. Daí você vai, o mesmo processo que você tem que fazer, né, de aguar e tal, normal. Sempre tá regando quando for necessário, né. E o que vai acontecer, né? Nesse método aqui, ele vai, as raízes aqui que tá entre esses nós, não sei se vocês podem ver, nesses entre nós aqui, elas vão gerar raízes que vão fixar no solo, dando origem ao clone, né? Dando, que é para absorver os nutrientes desse clone, para ele se desenvolver mais rápido, né? Bom, esse foi o método simples que a gente viu de estaquia, né? Como funciona. Agora eu queria falar para vocês um pouco sobre as vantagens, né? Se ele se adaptar bem a um local, se ele for, se der um bom clone, sua plantação inteira vai ser de boa qualidade. Porém, ele tem um pontinho negativo, que ele é bem, como ele é clone, se ele for suscetível a uma praga, rapidamente essa praga vai se espalhar no seu plantio e vai infectar todo o seu plantio, podendo até comprometer ele. Então, esse é um pequeno ponto negativo, né? Mas tem as duas partes, os pontos positivos e os pontos negativos. E é basicamente isso. Eu queria mostrar para vocês esse método de estaquia. E é isso. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Me chamo Pedro Henrique Pereira e irei introduzir a vocês o método de reprodução assexuada denominada auporquia. A auporquia consiste em você fazer um anel em um ramo aéreo de uma planta, ou seja, retirar a casca, e logo após de fazermos esse anel, iremos pegar matéria orgânica, substrato, junto com um saquinho. Infelizmente não tem um saquinho aqui, mas imagine que exista um sapo aqui. Iremos pôr sobre esse anel a matéria orgânica com um saquinho protegendo para evitar que chuva, insetos, outra coisa venha atrapalhar o processo. E o que irá acontecer após estar a matéria orgânica aqui? O que irá acontecer é que esse anel irá começar a desenvolver raízes e esse galho irá se tornar uma nova planta. Após isso, podemos retirá-lo daqui e plantá-lo no solo. As vantagens desse método é que o que iremos fazer vai ser um clone. Essa planta que iremos gerar terá o mesmo material genético que a planta matriz, que a planta mãe. Obrigado, esse é a auporquia.